O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Santo. Nicodemos respondeu: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do momento solene em que os cardeais escolherão o próximo sucessor de Pedro, o próximo Papa. E a igreja inteira volta os seus olhos para o céu, suplicando um pastor segundo o coração de Cristo. E neste contexto de oração e de esperança, é providencial celebrarmos a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja, tão amante, apaixonada pelo ministério petrino, pelo Papa. Santa Catarina de Sena nasceu em 1347, seus pais eram pais piedosos, e aos 7 anos de idade, ela consagra a sua virgindade a Deus. Ela quer ser toda de Deus. Nunca foi religiosa no sentido estrito da palavra, nunca entrou numa ordem religiosa, foi acolhida, recebeu o manto da ordem terceira dos dominicanos, mas ela vivia no século, ela vivia no mundo, mas totalmente consagrada a Deus. Um ano depois, ela tem uma visão em que a Virgem Maria se apresenta a ela trazendo Jesus e o dando como esposo, colocando-lhe no dedo um anel, o anel do seu matrimônio espiritual, do seu compromisso com Cristo. Santa Catarina de Sena sempre se distinguiu pelo seu cuidado dos pobres, dos doentes, e pelo seu amor profundo pela igreja. Isto é, ela se oferecia, ela rezava, ela se penitenciava pela igreja, pelos pecadores, mas de um modo particular, pelos pecadores dentro da hierarquia da igreja. Ela viveu em tempos muito difíceis, em que a barca de Pedro, em que a igreja era sacolejada por tempestades de tibieza, de divisão, de interesses mundanos. Imagine, ela viveu num tempo em que existia um Papa verdadeiro, que não morava em Roma, que estava em Avignon, e 2 papas falsos que se apresentavam como papas verdadeiros. Então vocês podem imaginar o clima de confusão entre os fiéis, que uns acreditavam que o Papa verdadeiro era aquele que tinha fugido para Avignon, que estava sob a proteção do rei da França e que não tinha coragem de voltar para Roma e enfrentar os problemas
e reformar a igreja, promover aquelas reformas necessárias para a igreja, e outros que acreditavam que os outros dois eram os papas verdadeiros. Então aquela confusão. E nesse período tão difícil, Catarina se oferecia, suas orações, suas longas orações, ela fazia longas orações, por exemplo, diante do Santíssimo Sacramento, suplicando pela reforma da igreja, pelo retorno do Papa, que ele tivesse coragem, que ele fosse homem. Ela usou esse termo, seja homem, não um menino medroso. Volte para Roma, para que ele tivesse coragem, voltasse para Roma, reformasse a igreja, pela conversão dos bispos, dos padres, dos cardeais. Imagine, ela uma vez escreveu uma carta destinada a uns cardeais que estavam promovendo a divisão na igreja, e disse que eles eram como que demônios encarnados. Imagine, palavras fortes. E ela então se oferecia nas suas longas orações, nas suas penitências. Ela passava longos períodos apenas com a Sagrada Eucaristia. Ela se flagelava, ela usava a disciplina, o flagelo sobre ela, pedindo que aquilo que era devido, os castigos e sofrimentos devidos aos homens da hierarquia, por causa dos seus pecados, caíssem sobre ela, e ela se flagelava. Ela usava cilício, isto é, se vestia com tecidos grossos, carrasquentos, que lhe feriam o corpo, e dormia no chão, fazendo penitência pela igreja a quem ela amava. Percebe? Isto é, aquela que tem palavras duras e fortes, chamando os homens da igreja à conversão, à coragem, é aquela que por eles se sacrifica e se entrega. Ela ama de verdade a igreja. Nós temos as várias cartas de Santa Catarina de Sena, em que ela vai falando isso que eu citei agora. Vou apresentar apenas pequenos trechos de algumas cartas. Na carta 198, escrita para o Papa Gregório XI, ela diz: voltai a Roma, criai coragem, sem medo, porque sem medo do que vos aconteça, porque Deus estará convosco. Só que, repito, o Papa não queria voltar. Estava tranquilo lá em Avignon. Era cômodo, era confortável. Ele tinha compromissos. Então, aquela voz amorosa e insistente de Catarina era irritante. Porque não tem coisa pior do que você dizer algo a alguém que não está muito disposto a ouvir. Ela continua na carta 206, uma outra carta. Ela escreveu várias cartas para o Papa. Ela não deu sossego a ele. Ela diz: sede homem, destemido, sem medo, dai a Deus a resposta que ele espera, que vos chama a vir para tomar posse da sede do glorioso pastor São Pedro, de quem sois o sucessor. Então, respondei a ele: sede corajoso, sede homem. Noutra carta, aqui existem tantas outras, eu estou apenas pincelando. Ela vai dizer ao Papa, agora vai pregar para o Papa, um retiro espiritual: renunciai a todo amor próprio. Isto é, não seja tão apegado aos seus interesses, Santo Padre. Renunciai a todo amor próprio. Coragem, Pai. Não fique parado. Isto é, ação. Vamos lá. Como um homem forte e corajoso, vinde para Roma.
como um homem forte e corajoso. E aqui era uma mocinha semi-analfabeta. Esta virgem doutora da igreja não era letrada. Noutra carta, na carta 16, para um importante prelado, para um cardeal, ela escreve: olhai e vede a maldade que caiu sobre o mundo, especialmente sobre a hierarquia da igreja. Olhai e vede a maldade que caiu sobre o mundo, porque, meus irmãos, se a igreja vai bem, o mundo vai bem. Se a igreja está em crise, o mundo está num caos, numa confusão. Não há como não fazer alguma aplicação para a nossa atualidade. Pois bem, continua Santa Catarina de Sena: olhai e vede a maldade que caiu sobre o mundo, especialmente sobre a hierarquia da igreja. Vede, o lobo infernal leva consigo pessoas que vivem na hierarquia da Santa Igreja. Isto é, o diabo está levando um monte de vocês para o inferno. E não há quem procure libertá-las. E aí vem essa maternidade espiritual dela, né? Isto é, ela puxa para si. O diabo está levando vocês para o inferno e não há quem reze por vocês. E ela então se põe. Ela os chama à conversão, mas ela se põe a rezar por eles, a se penitenciar por eles, a oferecer atos de caridade por eles. Pois bem, meus irmãos, nós estamos neste período, eu dizia no início da homilia de hoje, em que a igreja se aproxima deste momento solene em que os cardeais escolherão o próximo Santo Padre, o próximo sucessor de Pedro. Rezemos, façamos penitência, ofereçamos obras de caridade, pedindo a Deus que intervenha poderosamente neste conselho, pedindo a Nossa Senhora que lance um olhar de terror para o diabo e os seus demônios, para que deixe em paz os cardeais, para que os seus corações sejam tomados de temor de Deus, de amor à igreja, de discernimento, de piedade, para que escolham um Papa segundo o coração de Cristo. Rezar, fazer, quando nós comungarmos e estivermos ali unidos a Jesus, suplicar esta graça, para que o próximo Papa seja um homem santo, um homem de Deus, dócil, né, às inspirações do Espírito Santo, sem compromissos mundanos, de uma fé firme, claro no ensinamento da verdade, um Papa segundo o coração de Cristo. Nós temos, meus santos, uma multidão de santos que vão nos auxiliar nestas orações. Peçamos a intercessão de Santa Catarina de Sena, ela que tanto amou o papado, que ela interceda por nós e nos acompanhe nestas orações, para que nós alcancemos de Deus aquilo que Deus quer nos conceder, mas que Deus espera a nossa colaboração. Existem coisas que Deus quer fazer conosco. Então vamos lá, nós filhos da igreja, nós que amamos a igreja, nós que amamos o Papa, o papado, que queremos o bem, que queremos o melhor para a igreja, dobremos os nossos joelhos e, apesar dos nossos pecados, alcancemos esta graça do coração misericordioso de nosso Senhor. Um Papa santo, um Papa instrumento de Deus, um Papa dócil ao Espírito Santo, um Papa sem compromissos humanos, claro no ensinamento da verdade, de uma fé firme, que seja uma bênção para a igreja e para o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.